direito civil é uma das áreas mais importantes para vocês, é nele que a gente vai adentrar e discutir e esmiuçar muitos outros itens a respeito desse tema, a respeito dessa área do direito, dessa área do mecanismo jurídico. Então, dentro do mundo jurídico, existe aquele bloco que eu mostrei para vocês, que é a área privada. Dentro dessa área privada existe o direito civil. E dentro do direito civil, existe várias ramificações também. Você pode ver nessa imagem que dentro do direito civil nós temos o direito das obrigações, que justamente regulamenta os contratos, o direito das coisas, que regulamenta as propriedades, as posses. Existe o direito de família e o direito de sucessões, que é aquele que regulamenta as heranças. A questão de sucessão de o pai que faleceu e que deixa todo o seu patrimônio para os filhos. Você pode ver que dentro desse rol, desses 4 tipos de direitos que estão dentro do direito civil, o que mais está próximo ao corretor de imóveis é o direito das obrigações, que são os contratos, que é justamente isso que vocês fazem todo dia, intermediam contratos, celebram constantemente contratos. E esses contratos têm como objeto propriedades imóveis. E aí a gente vai adentrar também dentro do direito das coisas. No direito das coisas, a gente vai ver como que funciona, quais são as regras do direito de propriedade, quais são a diferença, por exemplo, de propriedade para posse. E é isso que nós vamos abordar, principalmente nessas próximas horas aqui dessa introdução ao direito. Vamos lá. Dando continuidade, e aqui a gente começa a deixar um pouquinho a parte teórica de lado e entrar especificamente naqueles assuntos mais discutidos, aqueles assuntos mais importantes para os corretores de imóveis. Então nós vimos o direito, nós nós vimos lá várias fontes do direito, depois nós adentramos um pouquinho e falamos sobre as leis. Dentro das leis a gente falou que vai estar trabalhando mais com o direito privado, dentro do direito civil e lá dentro do direito de contratos, de obrigações. E como vocês veem agora no slide, nessa imagem, nós vamos trabalhar sobre atos jurídicos. Dentro dos atos jurídicos, nós temos várias espécies de atos jurídicos. Os atos jurídicos estrito sensu, nós temos os fatos jurídicos e os negócios jurídicos. Se por acaso eu pegar o meu relógio, ou um notebook, um aparelho celular e jogar ele no chão, eu estou fazendo algum tipo de ato jurídico? Depende. Se o celular que eu joguei, aquele celular que eu arremessei no chão, se ele foi danificado, houve sim um ato jurídico. Agora, a partir do momento que aquele celular, talvez ele caia no chão, mas não haja qualquer tipo de prejuízo, o celular não é danificado, ali não existe um ato jurídico. Por que aquele celular que eu arremessei no chão e ele foi danificado é considerado como um ato jurídico? Você pode ver que aquele ato ele teve condições de gerar direitos, como também obrigações e modificar a estrutura do próprio mundo jurídico. Se esse celular que eu arremessei no chão não é meu, ou até mesmo que seja meu, você pode ver que o meu patrimônio está sendo prejudicado em virtude daquele celular que foi danificado. Se aquele celular é de uma outra pessoa, vai gerar uma obrigação para mim de eu reparar aquele dano que eu ocasionei a outra pessoa. Isso é um ato jurídico. Você pode ver que o fato de você colidir o seu carro com o carro do seu vizinho, com o carro do seu colega de profissão, ao você sair da sua garagem e colidir com outro carro, aquilo lá é um ato jurídico. Por que um ato jurídico? Aquele ato ocasionou prejuízo a uma outra pessoa e, consequentemente, o dever de você reparar aquele direito. Então, o ato jurídico é todo aquele acontecimento no mundo jurídico, acontecimento no mundo, que tem repercussão no mundo jurídico. Diferentemente daqueles atos, daqueles acontecimentos que não tem qualquer tipo de relevância. Um outro exemplo, se por acaso eu tirar esse paletó, apenas pelo fato da sala estar quente, isso não é qualquer tipo de ato jurídico. Você pode ver que esse fato
esse ato de tirar o paletó não repercute, não gera direitos e nem obrigações, nem para mim e nem para a escola, para qualquer uma outra pessoa que esteja envolvida dentro dessa relação jurídica. Isso é importante porque nós vamos ver que dentro da negociação do corretor de imóveis, dentro da celebração de contratos, podem existir atos jurídicos que você tem que ficar bem atento para que isso não aconteça, não ocasione prejuízos a vocês. Mas não são apenas atos jurídicos, existe também fatos jurídicos. Esse fato jurídico, ele difere do ato jurídico estrito sensu, por causa que o fato não é um acontecimento humano, é um acontecimento da natureza. Se por acaso acontece uma chuva tão forte, uma tempestade tão forte, que chega a tirar o telhado de uma casa, isso não é apenas um fato da natureza. É um fato da natureza com repercussão no mundo jurídico. É um fato jurídico. Se aquele vento ocasionou um dano e um prejuízo para o proprietário daquela casa. E se aquele proprietário daquela casa tiver um seguro residencial, vai estar gerando uma obrigação para o seguro reparar aquele dano ocasionado pelas forças da natureza. Então, o ato jurídico ele pode ser tanto um ato praticado pelo ser humano, como também um ato praticado pela natureza que tem repercussão no mundo jurídico. Já já, a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais com esses conceitos, que vai estar demonstrando com mais precisão a aplicação de cada um desses conceitos que nós estamos vendo aqui. Mas dentro do ato jurídico existe a terceira espécie, que é o negócio jurídico. E esse o mais próximo de vocês. Então existe aquele ato involuntário que vocês, ao sair com o carro da sua garagem, acabou colidindo com outro veículo. Isso é um ato que você não praticou com vontade, mas mesmo assim gerou uma obrigação para vocês. O negócio jurídico, como eu comentei para vocês, veio uma tempestade tão forte que acabou tirando o telhado da casa de vocês. Isso é um fato jurídico porque ocasionou um prejuízo para o patrimônio de vocês. E o negócio jurídico é todos aqueles contratos celebrados. Então, a partir do momento que você celebra um contrato de compra e venda de imóveis, você está celebrando um negócio jurídico. E esse negócio jurídico vai estar gerando obrigações e direitos para ambas as partes. Aquele que compra, ele tem a obrigação de pagar o preço e tem o direito de receber a posse do imóvel. Vice-versa, tem os seus direitos e obrigações também. E vocês, como corretores de imóveis, são o quê? São especificamente uma ferramenta que vai estar celebrando esse contrato. E todas as regras que regulamentam os negócios jurídicos é de extrema importância para vocês, justamente em virtude dessa relevância de vocês serem mecanismos da celebração do negócio jurídico. E aqui, acredito que o conteúdo acaba ficando um pouquinho mais próximo de vocês e as informações acabam se tornando mais úteis para o dia a dia de vocês. Olha aqui, nós vamos estar trabalhando agora sobre negócios jurídicos e dentro desses negócios jurídicos demonstrar para vocês quais são os elementos essenciais ao negócio jurídico, ou seja, quais são os elementos essenciais ao contrato para que esse contrato não seja invalidado. E como vocês vão ver na imagem, existe aqui 3 tipos de elementos: agente capaz, objeto lícito e possível, forma prescrita ou não defesa em lei. Você pode ver que aqui esses 3 elementos obrigatoriamente, não tem como, não existe contrato se não existir esses 3 elementos. Então vocês, como operadores de contratos, como mecanismos para intermediar um contrato de compra e venda de imóveis, vocês têm que ficar muito atentos para que se todos esses elementos estão presentes. E aí a importância de vocês terem conhecimento jurídico também para celebrar esses contratos. Porque uma vez que um desses contratos é deficiente, é falho ou inexistente, eles podem estar prejudicando o próprio contrato e invalidando essa atividade, esse negócio. Então, primeiro, agente capaz. Ou seja, dentro de um contrato, o contrato de imóvel, o contrato de compra e venda de imóvel, tanto o comprador quanto o vendedor, ele tem que ter
ele tem que ser pessoas capazes. E o que seria pessoas capazes? Pessoas com plena possibilidade de gerir os seus negócios. Então, aquelas pessoas menores de 18 anos são pessoas incapazes para o mundo civil, para o mundo jurídico. Eles não têm condições de celebrar um contrato sozinhos. A mesma coisa, um deficiente mental. O deficiente mental, ele não tem um discernimento, e até mesmo a criança, aquelas pessoas com idade inferior a 18 anos, um discernimento capaz de saber se aquele negócio é vantajoso, se ele está tendo prejuízo ou não na celebração de determinado negócio. Em síntese, podemos dizer então que o agente capaz é toda aquela pessoa que tem capacidade para gerir seus próprios negócios, para saber se aquele negócio é vantajoso ou não. Então, tanto o comprador quanto o vendedor, ele tem que ter condições de saber se aquele negócio que ele está celebrando é vantajoso para o patrimônio jurídico dele. Uma criança de 4 anos não sabe se o apartamento que ela mora, se pode ser vendido por R$10 ou por R$300 mil, porque ela não tem discernimento nenhum, até mesmo da quantia em dinheiro que vale exatamente aquele imóvel. E até mesmo as formas de pagamento, saber se o valor que está sendo negociado efetivamente vai ser recebido, ou até mesmo se aquele imóvel não existe algum tipo de vício que possa comprometer. Então, as pessoas, para trabalharem, para fazer as negociações jurídicas, ela tem que ter plena habilidade de discernimento do que é o certo, o que é o errado, o que é vantajoso e o que não é. As pessoas abaixo de 18 anos não têm essa capacidade civil. Pode acontecer de um adolescente de 15 anos até ter essa capacidade. Mas, por lei, presume-se que todo mundo que tem abaixo de 18 anos não tem capacidade para gerir os seus próprios negócios. A partir dos 16 até os 18 anos, ele é considerado relativamente capaz. Ele pode atuar, ele pode celebrar um contrato, mas desde que esteja assistido pelos seus representantes, o pai, a mãe. Agora, aqueles abaixo de 16 anos, eles são absolutamente incapazes. Mesmo que ele queira, mesmo que ele esteja ali celebrando o contrato, não tem relevância nenhuma a assinatura dele, a ciência dele. O que prevalece efetivamente é a vontade dos seus genitores, a vontade dos seus representantes, no caso o pai e a mãe. Mas não é apenas o caso dos menores serem pessoas incapazes. As pessoas doentes, as pessoas com deficiência mental, que têm essa dificuldade de saber se aquele negócio é vantajoso ou não, também não são capazes para celebrar os negócios jurídicos. Além disso, pessoas idosas, pessoas que já passam por algumas síndromes, a síndrome de Alzheimer, que acaba o sistema nervoso sendo prejudicado e, consequentemente, não tendo a memória, não sabendo distinguir se aquele negócio é um negócio vantajoso ou não. Então, essas pessoas não podem celebrar contrato. E, consequentemente, se você celebrar um contrato, como, por exemplo, para uma pessoa idosa, pensando que ela está em plena capacidade civil e, na verdade, não está, você está celebrando um contrato nulo e, consequentemente, se o contrato é nulo, ele não tem eficácia nenhuma. E aquele valor de comissão que, eventualmente, você recebeu, você vai ter que devolver por causa que o contrato é nulo. Então, o contrato ele vai ser nulo quando o agente não é capaz. Agente aqui são o quê? São as partes, tanto o comprador quanto o vendedor. Existe uma situação bem peculiar, e aqui eu chamo a atenção de vocês, como corretores de imóveis, pessoas que talvez de uma certa idade, ou quando você percebe no diálogo que a pessoa não é tão esperta, ela tem alguma deficiência em saber o que é o certo e o que é o errado. E talvez algum corretor, até mesmo maliciosamente, algum corretor que não saiba do dever de cumprir o princípio da boa-fé, acaba concretizando aquele negócio e gerando um prejuízo para aquela pessoa que aparentemente ela tem a capacidade, mas depois na prática ela não tem. Então é interessante, principalmente quando você está negociando com pessoas idosas, que você não esconda aquele negócio. Não precisa você chegar para algum familiar e perguntar, o seu pai, ele está interditado, ele tem alguma deficiência, ele tem capacidade plena para o exercício da vida civil? Não precisa chegar a isso, que até mesmo acaba não sendo tão ético.
para você fazer um tipo de conduta como essa. Mas eu recomendo para vocês que esse negócio celebrado com pessoas, mesmo que de meia idade, mas que tem aquela suspeita de algum tipo de deficiência mental, ou principalmente os idosos, que em algumas vezes, como algumas síndromes, em alguns momentos elas estão plenamente saudáveis, você não consegue perceber que existe algum tipo de deficiência mental, mas em outros momentos ela não tem qualquer tipo de memória, qualquer tipo de condições de celebrar um contrato. Numa situação como essa, é interessante que você, na negociação, na demonstração do imóvel, na celebração dos contratos, na assinatura, que leve ao conhecimento de forma acidental, apenas comentando com algum familiar que você está celebrando aquele contrato, justamente para demonstrar que existe, dando indício se existe ou não alguma incapacidade. Se realmente aquela pessoa que está celebrando o contrato existe alguma deficiência, ela é interditada judicialmente e, por consequência, suprimida a sua capacidade civil, consequentemente o filho, aquele familiar que está acompanhando naquela negociação, vai estar demonstrando de uma forma sutil para você, corretor de imóveis, que aquela pessoa não tem condições hábeis para celebrar aquele contrato. Então tome cuidado ao celebrar contratos com pessoas idosas. Um outro elemento dentro do negócio jurídico é o objeto lícito e possível. O objeto do contrato, como o contrato de compra e venda é o que vocês mais vão estar atuando na prática, o objeto é justamente aquele imóvel que vai estar sendo transferido de propriedade. Então, este imóvel, ele tem que ser um objeto lícito e possível. Vamos dar exemplo, então, de quais são objetos ilícitos e objetos impossíveis para você ter noção certamente de quais são os objetos que vocês podem estar celebrando o contrato. Fazendas, por exemplo, que têm o plantio de plantas entorpecentes. Isso são objetos jurídicos ilícitos. É impossível você transacionar, você negociar fazendas dessa natureza. Porque o que está plantado ali é ilícito, não é permitido no mundo jurídico, nas normas, na regulamentação brasileira não é permitida, e mesmo que você celebre um contrato com tal objeto, esse contrato não tem relevância dentro do mundo jurídico. Um outro exemplo é quando você está negociando qualquer tipo de material de contrabando, armas. Você pode ver que a compra e venda de armas contrabandeadas ou armas sem a licença de uso é um negócio jurídico sem qualquer tipo de validade. E da mesma maneira, os objetos impossíveis não podem ser alvo de negociações imobiliárias. Um exemplo de objetos impossíveis é vocês, como corretores de imóveis, estarem loteando e vendendo terras localizados em outros planetas, no solo lunar. É impossível você vender terrenos hoje na Lua. Pelo menos por enquanto, esse imóvel, esse objeto, é um objeto impossível de ser praticado no mundo jurídico. Consequentemente, se você já vendeu algum imóvel localizado lá na Lua, esse contrato jurídico é plenamente nulo e não tem qualquer tipo de validade. Antigamente, utilizava-se também como exemplo de objetos impossíveis, seria áreas, chácaras marítimas. É possível você lotear áreas marítimas? Até então, se falava que era um objeto impossível. Mas hoje, na realidade, na prática, lá na região do Oriente Médio, em Dubai, hoje eles já estão confeccionando ilhas artificiais e loteando e vendendo. Então, essa questão do objeto impossível, ela é um pouco relativa em relação aos mecanismos hoje existentes. Se eventualmente, dentro de 50 anos, 30 anos, existir um meio de transporte suficientemente eficaz para transportar pessoas para a Lua, quem sabe, naquele momento, o objeto jurídico do terreno lunar não acaba se tornando possível. Mas pelo menos hoje é impossível e, consequentemente, qualquer tipo de contrato celebrado com esse tipo de objetos são nulos, sem qualquer eficácia.